Então, bom dia, deixa eu só apresentar para vocês a nova unidade, tá? Hoje nós vamos começar do livro, gente, na página... Começa na 80, na verdade, né? Que é a unidade 2, onde começa o segundo bimestre. Relacionado às notas de vocês, mais tarde eu vou dar um jeito de colocar uma devolutiva pessoal, né? Porque tem várias notas lá, não dá para entender. É uma somatória de tudo, dizer quanto é que ficou na média do bimestre, tá bom? Quem não entregou, esquece, tá? Já perdeu o prazo, então o prazo foi sexta-feira. A unidade 2, gente, inicia o seguinte, lá sobre circuitos elétricos de corrente contínua. Todo mundo está com o livro em mãos aí? Eu tô, professor. Então, quem não está aí, pega o livro em mãos, vamos lá na página 80, que eu vou estar acompanhando com vocês. Esse roteiro agora é diferenciado, tá? Não é separado por 4, por enquanto pediram para separação em 2 unidades. E nós vamos estar fazendo a atividade de forma diferente, tá? Como a gente está mais livre quanto os prazos, né? Mas o prazo final eu vou estabelecer para vocês numa próxima aula, porque eu ainda não tenho. Não pode passar do dia 30, né? 30 desse mês é o primeiro, 31 desse mês é o primeiro roteiro, nesse caso. Mas quanto à atividade, eu vou estar utilizando também, principalmente, mais questões de marcar, só que com o tempo. Eu vou estipular, olha, vocês vão entrar para fazer a avaliação, essa avaliação é de tantas horas a tantas horas. Quem não fizer nesse horário vai perder. Tá bom? Então, que a gente tem uma rotina de estudo e estabelecer um tempo, mais ou menos igual fosse na escola, uma prova de tantos minutos. Então, mais ou menos 2 horários, equivalente a 2 horários, mais ou menos nesse sentido aí. Então, seguindo aí... Professor, Oi, pode falar. no caso, esse bimestre só será um roteiro? Não, são 2 roteiros. Ah, tá. Esse é o primeiro, tá? Esse vai até 31 de maio e o segundo vai do mês de maio, né? E o segundo do mês de junho. Beleza, então sobre circuitos elétricos, mas principalmente na aula de hoje, vamos para a página 82, tá? Que nós vamos falar sobre circuitos elétricos contínuos, na página 80. Na aula fala de física, eu sou o Márcio, não só para fazer uma introdução, que diz assim, no início da modernização das cidades, as modificações da infraestrutura urbana passaram a ser impulsionadas por eletricidade e delineavam o avanço pelo qual passavam a sociedade. Lá bem antes, que foi a Revolução Industrial, foi a questão da máquina a vapor, né? Agora, da modernização das cidades, vem a questão da corrente elétrica. Atualmente, a eletricidade ela pode ser considerada um bem essencial e indispensável, portanto, para além da possibilidade da criação dos mais diversos dispositivos eletrônicos, os quais temos acesso à compreensão e à manipulação dos circuitos de tais aparelhos e assim por diante. O importante agora é que transformou-se uma coisa essencial, né? Hoje em dia nós vivemos sem eletricidade, é meio complicado, já estamos acostumados aí com isso, mas na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa famosa eletricidade, principalmente a questão dessa corrente elétrica aí, tá bom? Então vamos falar especificamente sobre ela. Quem quiser acompanhar no slide ou acompanhar aí pelo livro, é na página 82, que está escrito lá sobre corrente elétrica. Fala sobre o filme Apolo 13, que ele conta a história verídica da difícil missão de trazer de volta à Terra, após um grave problema técnico, 3 astronautas norte-americanos, estadunidenses, nome complicado, que fariam o terceiro pouso lunar da história. O enorme esforço combinado da equipe terrestre com o lunar fez com que tudo terminasse bem e os astronautas fossem resgatados com vida. O filme, né? No filme, um dos maiores desafios entre os envolvidos era usar sabiamente a reserva de energia elétrica que a nave possuía. Fica até uma dica aí de um filme, né? O filme Apolo 13. Era usar sabiamente, por exemplo, os diálogos sobre a temperatura do interior da nave, o chefe da missão, Jim Lovell, interpretado pelo ator Tom Hanks, é categórico. Nós vamos precisar desses amperes e o ar-condicionado permanece desligado? Em sua fala, o autor utiliza o termo ampere, tá? Ampere, o nome correto é ampere, que é francês, que é a unidade de corrente elétrica. No filme, a preocupação em economizar energia elétrica era fundamental para manter em funcionamento o computador que gerenciava a trajetória e a reentrada da nave na atmosfera terrestre, bem como o acionamento do paraquedas que faria a frenagem final para o pouso.
Isso nos faz pensar em como usamos a energia elétrica em nosso cotidiano se fôssemos limitados a usar alguns amperes por dia. Quais seriam as nossas reais prioridades? Imagine, e um tempo atrás, se vocês estão lembrados, essa internet das operadoras aí, os dados móveis eram ilimitados, há bastante tempo atrás. Aí passaram a limitar, né, até um plano, criaram um plano e entre outros aspectos aí. Antigamente, se você for lembrar, a franquia era reduzida, né, ficava mais lento, porém você continuava com a internet. Imagine se fosse com energia, eletricidade, fosse racionar agora a eletricidade, racionar não, cobrar de uma forma diferente. Você tem direito a tantos por mês, tá? Como se fosse um plano, se você quiser que dê o mês todo, você vai ter que racionar essa energia, então você vai ficar sem energia durante um tempo, a não ser que você pague mais para isso. E aí, como é que seria essa situação para nós aí? Então, de acordo com o texto, temos algumas perguntas. Primeiro aí, durante o resgate da tripulação da Apollo 13, ligar o ar-condicionado não era uma opção. Por quê, gente? Na opinião de vocês? Que gastaria mais energia, poderia faltar para o resgate? Justamente, porque o aparelho de ar-condicionado ele consome uma quantidade muito grande de ampere, no caso que ele estava querendo falar aí, né? E a segunda pergunta é: como é formada a corrente elétrica nos fios e nos cabos elétricos? Como é que é formada, na opinião de vocês, que vocês acham que é formada a corrente elétrica nos fios e cabos elétricos? Para descrever assim, eu não sei bem não, professor. Oi? Para descrever assim, eu não sei bem como seria não. Na tua opinião, como é que seria? Eu sei que envolve a movimentação dos elétrons, que isso nós estudamos aqui em química, que os elétrons vão se movimentando e vão gerando uma corrente elétrica. Agora, se é só isso, eu não sei. Esses elétrons recebem um nome diferente. Você sabe dizer qual é o nome diferente que ele tem? É elétrons, mas um outro nome, é um nome composto. Ionizados? Não. Passa. Sei não, professor. São chamados de elétrons Condutor. Elétrons livres, tá? O termo livre. São aqueles, por exemplo, os metais têm a característica de liberar ou transcorrer elétrons livres. Por isso que eles são bons condutores de eletricidade. Ok? Próxima pergunta diz o seguinte: nas residências existem disjuntores ou fusíveis ligados em série aos circuitos elétricos, às tomadas e interruptores. Uma pergunta mais técnica agora, tá? Qual é a função, gente, desses disjuntor ou fusíveis, no caso das nossas casas? Ligar e desligar a corrente elétrica? Também, mas ele tem uma outra função. É uma função um pouco maior do que essa daí. Qual seria? Não sei se é bem isso, mas alguns disjuntores têm um sistema de contra-acidente. Se houver uma descarga elétrica muito grande, ele desliga automaticamente. Isso, alguns não, todos, tá? Todos os disjuntores têm essa função de interromper a eletricidade, né, a corrente elétrica, quando há uma sobrecarga no sistema. Tá? Então, por exemplo, né, alguns aparelhos têm esses chamados aqui, ó, fusíveis, né, se vocês conhecem lá, esses fusíveis, que quando passa uma corrente muito grande, queimam o fusível, por exemplo. Então, para poder fazer com que esse aparelho elétrico não tenha uma sobrecarga e, consequentemente, ele não queime, tá, por completo. Ok? Então, a função, né, além de ligar e desligar, no caso, é interromper a corrente no caso de uma sobrecarga elétrica em um sistema aí. Tá bom? Então, mas o que é corrente elétrica, gente? Qual é a definição? O que é corrente elétrica, né, para nós aqui? Então, de acordo com o livro de vocês, né, lembra lá sobre campo elétrico? Vamos lembrar sobre campo elétrico. O campo elétrico, vou colocar aqui do lado para vocês, o campo elétrico aqui, o Ezinho, tá? Ele existe, né, de acordo com qualquer elemento, né, na atmosfera existe, que tem uma carga, tem um campo elétrico. Então, quando ele é estabelecido em um condutor qualquer, as cargas livres aí presentes entram em movimento sobre a ação desse campo elétrico aqui. Então, nós dizemos que esse deslocamento de cargas constitui uma corrente elétrica, tá bom? Então, nos metais, que é o nosso objeto de estudo aqui principal, ó, nos metais,
A corrente elétrica é constituída por elétrons fracamente ligados, que são denominados elétrons livres, foi o termo que eu falei para vocês, em movimento. Então, quando eu tenho todo o material, gente, no caso, metal, né, os metais, de modo geral, eles possuem elétrons livres. Quando eu sujeito a essa ação do campo, eu gero uma corrente elétrica e coloco esses elétrons em um movimento ordenado. Esse processo de movimento ordenado dos elétrons é o que nós denominamos de corrente elétrica, tá? Alguma coisa? Alguma pergunta? Isso acontece tanto, no caso, nos metais, nos sólidos, né? Acontece também nos líquidos, só que nos líquidos são com íons, tá? Íons positivos e íons negativos, lá da química. E também acontece nos gases, tá? Desculpa, nos gases também. Também há a questão da condução da corrente elétrica. Nos íons, principalmente nos líquidos, para a formação da bateria do automóvel, que tem uma solução, tá? Que gera uma corrente elétrica, vocês conhecem. E nos gases, por exemplo, nas lâmpadas, tá? As lâmpadas de gases, por exemplo, as lâmpadas sem ser de LED, tá? Elas funcionam com esses íons, com a centelha elétrica, e esse gás expande, né, e gera a iluminação. Então, um dos efeitos da corrente elétrica, nesse caso aí. Ilustrando isso aí, no livro de vocês, na página 83, apresenta o que eu estou falando aqui, ó. Tá vendo aqui? O Ezinho representa o campo elétrico. O campo elétrico tem esse sentido aqui, tá? Só que os elétrons, tá, gente? Os elétrons aqui nesse caso, ó. Qual é a carga do elétron, gente? É positiva ou negativa? Hein, gente? A carga do elétron é positiva ou negativa? Negativa. Isso, o elétron tem a carga negativa. Então, para esse caso aí, ó, o campo elétrico, pode prestar atenção, que é de sair, tá? Só que como os elétrons são negativos, eles são atraídos. Então, isso aí representa a questão do sentido dos elétrons, no caso, do campo elétrico dentro de um condutor metálico, tá? Então, essa parte aqui em azul, tá, representa esses movimentos dos elétrons. A gente vai entender também a questão de corrente real, sentido real e sentido convencional, para poder elucidar isso aqui que existe, tá bom? Então, definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, tá? Então, em poucas palavras, é isso. Então, os elétrons existem livres em qualquer material, principalmente os metais. Principalmente não, os metais isso é mais evidente. Só que esse movimento, quando ele passa a ser ordenado, ou seja, que ele tem um fluxo, aí ele passa a ser considerado corrente elétrica. Vamos seguir. Agora sim, em relação ao sentido da corrente elétrica. Nós aprendemos no nosso dia a dia uma coisa, tá? Só que, na verdade, existe outra diferente. Existe o sentido real e o sentido convencional. Então, primeiramente aqui, observem aqui que eu tenho uma bateria. Essa bateria, tá, está ligando uma lâmpada. Aqui você observa o quê? Observa que o sentido real da corrente elétrica, os elétrons têm a carga negativa, para prestar atenção. Então, sai o elétron aqui da carga negativa, entendeu? O sentido real, vai até a lâmpada, entendeu? Vai fazer com que essa lâmpada receba esse tipo de eletricidade, que continua esse sentido real aqui, tá? E vai até o polo positivo. Então, fechou o circuito, o que acontece com a lâmpada? A lâmpada acende, tá? Então, se o circuito estiver aberto, ou seja, tirar um desses fios, ela não vai ficar acesa. Por quê? Porque não está passando corrente elétrica, ela funciona com corrente elétrica. Só que nós utilizamos o termo, porque esse termo positivo foi criado antes dessa descoberta aqui. Então, se nós temos o termo, por exemplo, você vai lá, quem já trabalhou com eletricidade, o termo que se fala é positivo, tá? O pessoal fala positivo. Então, aqui se eu tenho uma tomada de 110 volts, vou colocar aqui, ó, 110 volts, tem lá 2 pinos. Eu digo que um dos polos é positivo, o outro é o neutro, tá? Então, esse termo positivo, tá, que confundiu esse aqui. Então, o positivo é o quê? É mais ou menos? O positivo é o mais.
Então, convencionalmente, tá, diz que sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Então, isso é o sentido convencional. Tá? Mas o sentido real é sair do polo negativo, porque o elétron é negativo, tá, gente? E vai até o polo positivo. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida em relação ao sentido real e o sentido convencional? Real, só estabelecendo, real é quando sai do negativo, tá? Fecha o circuito até o positivo. Isso é o sentido real. Só que o convencional, ou seja, aquilo que nós vamos estudar, tá? Só vamos estudar sempre quando sair do positivo e ir até o negativo. Você vai assim, sim, mas o elétron é negativo e sai do positivo. É porque você vai faltar na sala de hoje, tá? Quem me perguntar isso aí é porque faltou na aula de hoje. Então, recebe esse nome positivo, tá? Porque foi inventado já bem antes dessa descoberta aqui. Se vocês quiserem acompanhar essa leitura, tá na página 84. Diz assim, ó. Lá na página 84, sentido da corrente elétrica, tá? Em verde, tá? Diz assim, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta linha, ponto seguido, diz assim, ó. Isso se deve ao fato de que, historicamente, o sentido convencional foi estabelecido antes da descoberta de qual das cargas positivas ou negativas se deslocam dentro do condutor sólido, tá? Então, como foi descoberto antes desse processo aqui, ficou, tá? Então, para a gente estudar, o elétron, tá, vai sair do lugar positivo aqui. Tá bom? Aqui, a mesma coisa mostrando, só que dentro de um fio, tá? Dentro de um fio elétrico. Dentro de um fio elétrico, um condutor, aqui nós temos aqui o sentido do campo, tá? O campo elétrico aqui. E tá vendo aqui, ó, os elétrons se movimentando no sentido contrário ao campo. Isso aqui é quando acontece, logicamente, a corrente no sentido real. No sentido convencional, tá? Ele chama de positivo, tá vendo? Ó, positivo, 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 e segue o mesmo sentido do campo. Então, essa é a diferença do sentido real para o sentido convencional. Professor, mas por que a gente vai estudar um sendo que o real é o outro? É porque, como falei, isso já foi estabelecido antes da descoberta da questão das cargas. E para não mudar tudo que já existia relacionado, criou-se esse termo de corrente sentido convencional, tá? Ah, tá, entendi. Mais fácil fazer assim, saber e saber do outro jeito que tá certo, do que refazer tudo que já se fez em cima disso, né? Justamente. Preguiça, moço, tem aí. Então, a figura, sabe aqui, mostra a corrente real em do líquido, a corrente real é essa aqui, tá? No líquido, como é que funciona? No líquido, por exemplo, quem já teve a curiosidade de ver uma bateria, tá? Uma bateria de automóvel, elas são várias placas, tá? Essas placas, né, de zinco, outro material, não me lembro, elas fazem a condução dentro desse líquido, né, dos íons da corrente elétrica. Nesse processo aqui, dentro da placa, como é que funciona a corrente real e a corrente convencional? Aqui, ó, do movimento do sentido, o campo elétrico está saindo do polo positivo, tá? Está saindo de afastamento. As cargas, existem outras cargas, tá? Isso quer mostrar que a corrente real, existem outras cargas negativas e cargas positivas, tá? Só que, para convencionar isso aqui, esconde todas as cargas negativas e diz que só existe carga positiva, que é só do positivo para o negativo. Então, basicamente, é só isso aqui, tá? Para não contestar todo o estudo que já tinha no passado, tá? Sobre esse movimento da corrente elétrica, para não perder tudo, continuou do jeito que estava. Aí vamos aprender um pouquinho sobre a intensidade da corrente elétrica na página 85. O que é intensidade, gente? Intensidade é a quantidade que existe em um certo tempo. Então, quando uma quantidade de carga ΔQ, tá, passa através de uma seção de um condutor durante um intervalo de tempo, ΔT, a intensidade I da corrente nessa seção é a relação entre a quantidade de carga e o tempo. Ou seja, I, que é o valor da intensidade, tá? Intensidade Q, vamos fazer o termo correto, tá? Intensidade da corrente elétrica, tá? O I representa a intensidade da corrente elétrica. O ΔQ é a carga, a quantidade de carga, que você já conhece, e o ΔT é o tempo, que você já viu bastante tempo atrás, tá bom?
No SI, que é o Sistema Internacional, com minúsculo que é maiúsculo, a unidade de intensidade de corrente elétrica será 1 coulomb, porque carga é dada em coulomb, tá? E o tempo no SI também é dado em segundo, então 1 coulomb por segundo. Então, para homenagear o físico francês André-Marie Ampère, tá? Falando francês aqui, se chamou essa 1 coulomb por segundo, 1A. Então, 1A representa 1 ampere, ou 1 ampere, como queiram falar, como está escrito aqui. Ele viveu no século XIX e contribuiu significativamente para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Ok? Então, 1 coulomb por segundo é igual a 1 ampere, ou 1 ampere, como queiram chamar. Só voltando aqui, deixa eu voltar aqui, vou botar indo para frente aqui, deixa eu voltar. O que quer dizer? Em outras palavras, o que quer dizer isso ali? Presta atenção. Digamos que eu tenho aqui um fio elétrico, tá? Um fio elétrico. Eu pego aqui uma seção, tá? Essa seção é um pedaço. Se eu cortar esse fio aqui, tá? Um pedaço aqui. Intensidade de corrente é eu contar, tá? Eu contar quantas cargas passam aqui nesse pedaço aqui, tá? Nessa parte do fio por segundo. Isso é intensidade de corrente elétrica. Entendeu? Entenderam, gente? Entenderam o que é intensidade? Repete, professor. Presta atenção. Eu tenho um fio qualquer de eletricidade. Eu vou marcar um pedaço nesse fio, tá? Vou marcar aqui como se fosse descascar. Se eu fosse contar, porque os elétrons vão ficar passando aqui. Isso seria a carga. Vou contar quantas cargas passam aqui por segundo. Isso é chamado de intensidade. Agora, quando cada tensão elétrica, tá? A gente fala DDP, tem uma certa intensidade, por exemplo. Então, não adianta eu usar como se fosse uma mangueira, gente. Se eu tenho uma mangueira bem grossa, por exemplo, eu vou aguar um jardim, e minha água é bem pouca pressão, tá? Tem pouca pressão, vai sair bem fininho. Então, se eu tenho uma mangueira mais fina, teoricamente, essa água vai escoar dentro do calibre do cano. O mesmo acontece com o fio. Se eu tenho uma corrente muito grande e o fio é muito fino, ele esquenta muito, porque passam muitos elétrons ali. Aí ele derrete, ele sofre fusão. Aí o que acontece? Se é um fio um próximo ao outro, acontece o curto-circuito. Então, quando eu utilizo no chuveiro elétrico, por exemplo, um fio de uma bitola, como chama assim, bitola, tá? Uma seção transversal muito fina, numa rede de 220 volts, vai passar muita corrente ali. Consequentemente, ele vai esquentar. Quando ele vai esquentar muito, ele vai sofrer fusão, ele vai derreter e vai tocar um fio no outro, provocando curto-circuito. Então, isso é intensidade de corrente elétrica, a quantidade que passa um pedaço do fio, tá? No condutor por intervalo de tempo. Professor, Oi. isso acontece também com o celular, quando está carregando e fica quente? Justamente, mas o caso do celular é relacionado com a bateria dele, né? Você está mais ou menos utilizando, né, ao mesmo tempo que ele está carregando. Então, é como se fosse uma coisa que está cheia e está trabalhando mais rápido ainda. Então, você está passando mais elétrons aqui, tá? Consequentemente, está recebendo mais elétrons. Está saindo e entrando elétrons ao mesmo tempo na tua bateria. Ela começa a aquecer. Mesmo que tu não esteja com o celular na tomada, se tu está usando ele, se tu usa ele muito tempo, ele não esquenta? Sim. Porque está movimentando, os elétrons se movimentando bastante, tá? Os elétrons do material, dependendo da bateria de lítio, várias baterias de materiais diferentes, vai gerando, danificando, descarregando esse aparelho. E na tomada ele aquece mais rápido, porque são duas correntes, de entrada e de saída. E depois explode na cara. Em alguns casos acontece a explosão das baterias vagabundas, né? Mas Acho que nessa questão aí que a Cecília falou, de estar carregando e mexendo, acho que ele força mais ainda, porque os elétrons deveriam chegar pelo carregador e ficar, só que eles estão chegando e já estão sendo redirecionados, né? Justamente. Então, por exemplo, ele não enche nunca, mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma caixa d'água, eu estou colocando uma mangueira enchendo ela. E tem uma torneira ligada. Ela vai encher, mas vai demorar mais do que o normal. Para isso, vai ter que jogar mais água, ou seja, mais corrente. Quanto mais corrente passar ali no fio,
ou no caso na bateria, mais ela vai aquecer. Tá? É o efeito, vou explicar mais na frente um pouquinho. Efeito Joule. Vamos lá. Só que existem dois tipos de corrente, tá? Existe a corrente contínua e a corrente alternada. Vocês sabem diferenciar essas correntes elétricas que existem, gente? Está lá na página 86. Além do nome, é claro, né? Qual é a diferença entre corrente contínua e de corrente alternada? Energia 110 e 220 é alternada, não é contínua. Aí tem a bateria também. Ok, chegou aí no ponto aí, tá? Relacionado à bateria, por exemplo, a bateria é uma forma de corrente contínua, tá? Ela é controlada. O fluxo dos elétrons, eles passam com uma velocidade constante, fica sempre passando. Já a corrente alternada é a corrente que tu falou de 110 e 220. Isso aí é corrente alternada. Elas vão e voltam. Olha o exemplo aqui, ó. Isso aqui, digamos que sejam os elétrons, tá vendo? Os elétrons estão passando numa seção transversal de um fio condutor. Como eles estão indo em movimento sempre constante, ou chamado de contínuo, tá? Isso é denominado de corrente contínua, que é a corrente das baterias, tá? E pilhas que são de baixa intensidade. Mas existe a corrente alternada, que é a corrente que vai e vem, vai e vem. Nesse movimento de vai e vem, por isso que é chamado de alternada. Um movimento ela vai, um movimento ela vem, que são chamados de ciclos, tá? Esses ciclos aqui são chamados de corrente alternada. Através de uma análise gráfica que tem no livro aí, isso aqui representa a bateria, tá? Nós vamos estar trabalhando com alguns símbolos de circuito. Então, isso aqui representa bateria. Em alguns lugares não vai ter o nome bateria, tá? Mas vai ser uma fonte elétrica, por exemplo, pode ser uma bateria, que é uma fonte de corrente contínua, tá? Corrente contínua, pilha, bateria. Corrente alternada é o gerador de corrente alternada. O símbolo já é diferente. Esse movimento aqui, quando é contínuo, é sempre igual, ó. Ele vai sempre no mesmo, é uma reta paralela ao eixo do tempo. Quando ela é alternada, ela aumenta e diminui, aumenta e diminui. Sim, mas por que a corrente contínua não é tão perigosa quanto a corrente alternada? Justamente por isso, porque ela é uma corrente de baixa intensidade, tá? Já a corrente alternada é uma corrente de alta intensidade. Mas, aqui no livro de vocês eu não encontrei, vocês têm por aí. Existiu, né, nos Estados Unidos uma batalha das correntes entre dois grandes estudiosos. Esses dois camaradas aqui, tá? Para quem não conhece, tá? Quem não conhece ambos aqui, eu tenho aqui o camarada principal aqui que eu vou falar para vocês, que é Nikola Tesla, tá? Que é esse camarada aqui, ó. Nikola Tesla foi quem estabeleceu... Eu esqueci o nome desse camarada aqui, daqui a pouco eu falo o nome dele aqui. Esses dois aqui tinham uma batalha nos Estados Unidos para quem iria, depois da tão descoberta corrente contínua e corrente alternada, Tesla chegou a trabalhar para esse senhor aqui, tá? Só que a corrente contínua, gente, é de baixa intensidade. Não dá para levar para grandes lugares através de fios, instalações elétricas. Mas, né, da separação, Tesla, tá, descobriu a corrente alternada que era a mais eficiente. Aí criou nos Estados Unidos uma batalha das correntes. Quem iria distribuir para qual cidade a corrente? Era contínua ou era alternada? E aí, Thomas Edison, tá? Ao final do século XIX, poucos lugares que possuem equipamentos elétricos eram abastecidos por corrente contínua. Vendida e defendida pelo inventor Thomas Edison, que era o primeiro lá, agora lembrando o nome. Só que, no entanto, a corrente contínua ela possuía um problema grave, tá? Grande parte da potência elétrica era perdida nos cabos de transmissão. Logo, até então, era inviável a transmissão de eletricidade a longa distância. Dessa forma, para expandir o uso da energia elétrica, seria necessária a construção de uma usina elétrica próxima de cada centro urbano,
uma usina. No caso, nós temos uma subestação, tá? Que é diferente. Uma usina para produzir corrente contínua. Então, em seguida, tendo consciência desse problema, Nikola Tesla, que era um ex-funcionário do Thomas Edison, surgiu com a solução. Qual era a solução? Corrente alternada. Ou seja, o uso de certos equipamentos, a corrente alternada poderia ser transportada a longa distância. Então, é o que nós usamos hoje em dia aqui, tá? Só que a vantagem é que ela não perdia muita potência. Thomas Edison sabia disso. Porém, o que ele fez? Né? No caso, aí começou a batalha das correntes, né? No caso, para quem iria eletrificar as cidades americanas. Então, começou as campanhas, né, para difamar um ao outro. Isso, Thomas Edison, né, não tinha chance nenhuma com o concorrente, então ele criou uma estratégia para dizer que a corrente alternada era muito perigosa, né, e poderia ocasionar a morte de muitas pessoas. Tá? E, no final, né, isso não adiantou para nada, né? Quem ganhou essa batalha foi o Tesla, que foi o que nós utilizamos hoje em dia, tá? E o direito de eletrificar as cidades. E com essa vantagem, né, no caso aí, quem ganhou a batalha teve direito a fazer o quê? De ter a sua estátua de frente às cataratas do Niágara. Que é essa estátua aqui. Aí que poderia morrer eletrificado, professor? Oi? Quem foi que disse que a corrente poderia matar eletrificado? Thomas Edison dizia que a corrente alternada era muito perigosa e, consequentemente, uma das suas causas é porque mataria eletrificado as pessoas. Isso é verdade. Isso é verdade. Porém, né, isso que eu quero dizer. Porém, não adiantava utilizar a corrente contínua. Por quê? Porque precisava de ter uma usina em cada cidade. Se a cidade fosse muito grande, teria que ter muitas usinas para passar a corrente, por exemplo, de 12 volts. A morte era um mero detalhe, né, professor? Tem o progresso, né, tem as suas custas, né? Então, a custa do progresso foi, no caso, o vencimento aí da batalha pela corrente alternada. E essa teoria hoje em dia evoluiu para que morre se usar o carregador no tomado. Que é o carregador, ele converte, né, a corrente contínua em alternada, ou melhor, alternada em contínua, para de baixa intensidade. Mesmo assim, mata do mesmo jeito. Então, as duas são perigosas. Porém, a alternada é mais perigosa ainda. Sai daqui, gato. Olha lá. Então, só para título de informação, lá na página 87, nós temos os efeitos da corrente elétrica. O que acontece aí quando, por exemplo, nós utilizamos o efeito térmico. O efeito térmico é chamado de efeito Joule, tá? Que foi falado lá na questão do fio elétrico na bateria. É quando é provocado por colisões entre elétrons livres e os átomos do condutor. Esse efeito está presente principalmente nos aparelhos resistivos, como chuveiro, prancha de cabelo, que é a chapinha, né? E ferro de passar roupa. Então, isso aqui é quando converte energia elétrica em térmico, tá? É chamado de efeito Joule. E também acontece, no caso, o efeito Joule no aparelho celular. O tempo que está carregando, quando você está usando demais, está usando carregando. Tem o efeito químico, né, que ocorre... O ideal seria não acontecer, mas acontece, né? Acontece, né? Quando passa elétrons demais, há uma colisão entre os elétrons livres e o átomo condutor, sempre vai acontecer. Isso, no caso desses aparelhos aqui, ele é provocado intencionalmente, né? Então, o chuveiro, para aquecer, é provocado isso intencionalmente, assim como a chapinha de cabelo. A mulher que vai usar a chapinha, ela não estiver quente, não quer usar, tipo, não presta, tem que comprar outro. E imagina passar roupa com ferro frio, não adiantaria nada. Então, isso aqui foi utilizado, criado, né? Mas só que esse não ficou, tá? Então, quando falar assim, ó, determinado equipamento sofreu um efeito Joule, o que aconteceu com ele? Ele aqueceu, tá? O efeito químico, então, quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas, que é o caso das baterias, por exemplo, provocando reações químicas. Um exemplo de aplicação desse efeito é o processo de eletrólise utilizado na galvanoplastia, em que os objetos são recobertos com uma fina camada de metal. Pintura química, pintura eletrostática, por exemplo, né, em que utilizam esses processos de eletrólise também, além do processo químico para pintura somente de automóveis, para ficar mais uniforme a pintura. Tem um efeito magnético,
também, tá? Que corresponde ao campo magnético, que é criado na região em torno da corrente elétrica. Esse efeito está presente nos transformadores e motores, que será estudado mais adiante, tá? Tem uma parte da física só sobre magnetismo e eletricidade, que é chamado de eletromagnetismo. O efeito fisiológico, né, quando ocorre a corrente elétrica atravessa o corpo humano, por exemplo, no caso do choque. Esse processo é conhecido por choque elétrico. O choque elétrico pode ocorrer devido à descarga elétrica de um corpo carregado colocado em contato com o corpo humano. Em dias secos, os veículos podem acumular carga em sua lataria, devido ao atrito entre o veículo e o ar. No instante em que uma pessoa toca o veículo, poderá haver uma produção de faísca ou choque, tá? Que é o efeito, no caso, de eletrização por atrito, lembra lá? O atrito do veículo com o ar e o veículo, nesse caso aqui. Uma informação, uma constatação, acho que eu decidi falar para vocês do conteúdo anterior, especialmente sobre Faraday. Se eu tiver em alta tempestade, por exemplo, por que é seguro eu ficar dentro do carro? Por causa dos pneus. Mesmo ele sendo de metal, não é por causa dos pneus, tá? Por que não é por causa do pneu? O pneu, ele no caso, ele é um isolante. Se tiver uma descarga na lataria, ele vai continuar na lataria. Ele não vai ser descarregado para a terra. Não vai ser como terra. Existe a tal da gaiola de Faraday, tá? Ela vai dissipar essa eletricidade por todo o processo. Não sei se no vídeo tinha, não lembro, no documentário tinha sobre essa gaiola de Faraday, tá? Então, essa gaiola, o carro vai funcionar como uma gaiola de Faraday. Vai passar toda a corrente elétrica sobre o carro, mas nós não seremos atingidos. E não é por causa do pneu, não. Vamos lá. Aumento isso. Isso. Efeito fisiológico. O efeito fisiológico, por que ocorre o choque? Umas informações aí. Quando denominação, esse termo, por exemplo, e também existe o peixe elétrico, principalmente aí, de onde é que vem essa eletricidade? No corpo humano tem, tá? Só que em pequena intensidade. E para que o choque ocorra, deve haver uma DDP, que a gente conhece lá, diferença de potencial entre pontos distintos do corpo humano. Ou seja, quanto maior for a diferença de potencial, maior será a corrente elétrica, como consequência, o choque também será maior. E geralmente um desses pontos são os pés, em que estão em contato com o solo. O outro ponto é que de fato entra em contato com algum aparelho elétrico, ou fio elétrico. Então, quando você toca no aparelho, você está descalço, ele tem a corrente elétrica, o calçado, tanto faz. Claro que se você estiver descalço, você vai sentir mais ainda, tá? Agora, se você estiver utilizando uma luva protetora, aí sim, você não vai passar. A diferença de potencial, a distância da tua mão até o teu pé, quanto maior for, maior vai ser a descarga que você vai levar. O valor da corrente elétrica, ou melhor, a intensidade, ela depende de alguns fatores relevantes, como a voltagem, a resistência elétrica no caminho percorrido pela corrente elétrica no corpo. A resistência do corpo sofre variação de uma pessoa para outra, também depende das condições da pele de cada um. Quando o corpo humano está molhado, sua resistência é bem menor do que quando está seco. Então, se estiver molhado, a resistência cai. E a corrente passa pelo corpo humano, pode ser bastante alta. Não é um choque molhado, vai morrer, né? Ele é um choque seco, dá para escapar. Mesmo para alguma tensão pequena. Devemos perceber que os danos que são causados pelo choque são mais relacionados com a corrente elétrica que com a voltagem. Ok? Que, no caso, as pessoas morrem com o próprio carregador de celular. E o carregador de celular, ele tem uma tensão menor, tá? Então, ele está relacionado, nesse caso aqui, principalmente, nesse princípio aqui, com a corrente elétrica, tá? Do que com a voltagem. Quanto maior a corrente, a gente vai ver que a corrente vai ser a mesma, tá? No carregador. O que vai mudar é a tensão. Tensão, DDP. Oi. Professor, Oi. e os raios entram nesse conteúdo aí? Os raios, era no finalzinho do anterior, os raios, o raio que fala trovão, né, no caso, relâmpago, desculpa. Tipo, quando a pessoa é atingida por um, ela morre, né? Morre porque o raio, ele tem milhares e milhares de volts, tá? É uma descarga elétrica de milhares de volts. Ela acontece
entre uma mesma nuvem, e outra, entre a nuvem e a Terra, tá? É uma descarga. E ocorre um movimento em zigue-zague. Esse movimento em zigue-zague, que nós chamamos de raio, né? Esse raio. Quando ele passa, ele vai rompendo a barreira do ar e a de rigidez de elétron, eu cheguei a comentar sobre rigidez de elétron, ele rompe. Como ele rompe, ele produz um barulho muito grande, um estrondo, que é o trovão, tá? O som, né? Então, e esse som e essa luz tem, dependendo do local, tem tempos diferentes. Primeiro você vê o clarão, depois você escuta o estrondo, porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Mas o raio elétrico em si, se sabe que as nuvens são nuvens carregadas, porque existe uma camada na atmosfera chamada de ionosfera. Quem for meu aluno, eu falei sobre as camadas da atmosfera, lá, não me engano, não lembro o ano, sexto ano. Troposfera, termosfera, e tem a ionosfera. A ionosfera onde fica essa camada de íons. Esses íons ficam fortemente carregados justamente onde formam as nuvens. E esses íons, né, positivo, negativo, há uma descarga entre um e outro, né, o excesso vai provocar uma descarga, que é e cai numa pessoa, né? Quando cai na pessoa, é como você enfiar o dedo na tomada umas 100 vezes, mais ou menos, ao mesmo tempo, né? Isso que mata e queima, tá? A gente vai ver mais na frente aqui por que queima. Quando uma corrente elétrica passa pelo corpo humano, estamos aptos a sentir os seguintes efeitos. Pequeno formigamento, tá? Quando é pequenininho, você pega uma pilha, por exemplo, uma bateria e coloca na língua, dá um formigamentozinho na língua, tá? Porque é pequeno. Alguns casos, dores, tá? Alguns casos, espasmos musculares, contração musculares, alteração nos batimentos cardíacos, parada respiratória, queimadura e morte. Os danos são provenientes do fato de o movimento dos músculos e as transmissões de sinais nervosos ocorrem pela passagem de pequenas correntes elétricas. Temos de lembrar que o outro fator que pode causar danos ao corpo é o trajeto que a corrente faz. O fato dela passar pelo coração, que é um músculo, causa os espasmos que alteram o ritmo cardíaco, deixando irregular. E os choques mais perigosos ocorrem quando uma pessoa segura com as duas mãos o fio elétrico. Aí, pois o caminho a ser percorrido pela corrente elétrica fica mais próximo do coração. Então, vai as veias do coração do braço ao outro, passando por ele, vai provocar uma disritmia, ou seja, ele vai parar o coração. Aí fala assim, sim, mas quando uma pessoa está lá deitada, que o coração parou de bater, ela não leva um choque? Justamente, porque o coração ele tem um impulso elétrico do nosso próprio corpo que produz, só que ele é controlado, um valor certo. Em alguns casos a pessoa volta, mas nesse processo aqui, é como se uma anulasse a outra, e o coração começa a ter batimento de forma irregular. Bate mais, bate menos, aí causa os espasmos. Aí assim o coração para, tá? E o que é mais comum, gente, que vocês já viram, tá? Acidente, por exemplo, rede de alta tensão, que a pessoa fica só o torrão, diminui. Por quê? O corpo é formado por água, tá? Mais de 60% de água. E essa água, você tem noção, por que queima de dentro para fora? Porque a água do sangue vai evaporar e vai queimando. Essa corrente vai passando tanta eletricidade que vai queimando o teu corpo. Aqui vem a questão das queimaduras provocadas por choque elétrico, tá? Produzido aí. São acima de 30 volts que já dá choque, né? Dá para sentir mais forte. Isso. Lembra que na questão não é a voltagem, tá? Principalmente a questão é a corrente, a amperagem. Mas uma coisa quando é de 30 para cima, tá associada. Hein? Professor, eu já vi negócio das queimaduras de relâmpago, que elas formam uma imagem por causa da eletricidade, formam um fractal na pele da pessoa. Tem um outro nome, eu esqueci o nome. Não sei se você já viu, fica uma imagem assim, fica parecendo os galhos de uma árvore. Isso é a questão dos vasos sanguíneos, né? Bem provavelmente aí, por ser dos vasos sanguíneos, que é onde passam os líquidos no corpo, maior quantidade, né? Eu vou pesquisar e mostrar para o senhor depois. Tá bom. Professor, eu esqueci o nome daquele aparelho que os médicos usam para o a desfibrilador. pessoa voltar. Isso, esse daí. No caso, é um tipo de choque também, né? Que dá É porque o coração, né, o nosso coração, ele tem uma função, né, que é pulsar e bombear o sangue. Existe uma estrutura no corpo, que se não me falha a memória, chama nó sinoatrial, que é conhecido por marca-passo natural.
ele dá um choquezinho para o coração ficar sempre batendo, vibrando, tá? Pulsando, o termo correto. Quando o coração para de bater, utiliza-se o desfibrilador para fazer com que esse nó sinoatrial volte como se fosse uma recarga, tá? Ele volte a chupeta de carro. Justamente. Volte a bater novamente, recebendo esse impulso, o coração funcionar, tá? Em alguns casos, a pessoa tem que fazer uma substituição e colocar o marca-passo que fica na cima da pele, dando sempre aquele choquinho lá, como se fosse sempre um desfibrilador automático aí. Vamos lá. Ó, o valor aproximado da corrente e os danos que causam. Uma corrente de 1 mA até 10 mA, ele causa apenas formigamento. Uma corrente de 10 mA a 20, a dor e um forte formigamento. De 20 a 100, convulsões e parada respiratória. De 100 a 200, a fibrilação, né, que é o processo do coração, no caso, parar de bater, nesse processo aqui. Acima de 200, né, queimadura e parada cardíaca aí. Morte na certa aí, 200 mA, matou e tchau, labigou, né? Então, cuidado, né, principalmente quem vai fazer, mexer com instalação elétrica que não é apropriada, desliga a rede e tal, porque uma coisa é você entender, uma coisa é você ser leigo lá e fazer uma instalação elétrica, acabar morrendo. Tem casos, né, que pessoas que morrem tocando em freezer, né, porque o fio está descascado, passa para a carcaça, em vários aspectos, vários casos que aconteceram, inclusive em alunos da escola, né? Eu já vi uma vez, professor, que por causa da concentração de líquidos, pessoas gestantes, as mulheres gestantes, são muito mais propensas a morrerem de um choque elétrico. Tipo, a mesma voltagem que desce numa pessoa não gestante, desce numa gestante, ela teria mais chance de morrer por causa da concentração de líquido. Justamente. Quanto mais líquido, mais os elétrons vão vibrar e mais corrente vai passar. E dentro do corpo vai gerar uma DDP maior e caixão e vela preta. Caixão e tela preta foi ótimo, professor. E assim, os primeiros socorros, né, dos choques elétricos, né, a chance de salvamento da vítima de choque elétrico diminui com o passar de alguns minutos, né? E não é o certo você ir lá e meter a mão, que você vai morrer também, né? E pesquisas realizadas apresentam a chance de salvamento em função do número de minutos decorridos do choque aparentemente mortal. Pela análise não tem uma tabela abaixo, que espera a chegada da assistência médica para socorrer a vítima, é o mesmo que assumir a sua morte. Então, não se deve esperar o caminho. O caminho é a aplicação de técnicas de primeiro socorro por pessoas que estejam nas proximidades. O ser humano que esteja com parada respiratória e cardíaca passa a ter morte cerebral dentro de 4 minutos. Por isso é necessário que o profissional que trabalha com eletricidade deve estar apto a prestar os primeiros socorros a acidentados, especialmente através de técnicas de reanimação cardiorrespiratória. Ok? Cuidado, né? E assim a chance de salvamento, que aqui é a tabela, 1 minuto, 95% de chance de salvar, 2 minutos, e assim, passou de 6 minutos, 1%, e 8 minutos, 0,5% de chance de salvar a vida, ficar lá pregado lá, levando choque. Ok? E assim, tem alguns processos aqui, tá, gente, que vai situar, né, um choque elétrico, uma perturbação, com características e efeitos diversos, que se manifesta no organismo humano quando este é percorrido em certas condições por uma corrente elétrica, né? O que ele pode causar? Esse slide eu coloquei lá para vocês, se quiser olhar depois, tá? Interromper o funcionamento do coração e órgãos respiratórios, né? Quando a corrente age diretamente nas áreas do corpo. E assim, tem várias queimaduras. Quando é que causa queimadura? Asfixia mecânica, quando para de respirar, por exemplo, né? Sob o efeito da corrente elétrica, a língua enrola, fechando a passagem do ar. Outra ação indireta é quando a vítima cai de uma escada ou do alto de um poste. Então, os processos das situações que ocorrem, tá bom? E as variantes do choque, né? A intensidade, a frequência, o tempo de duração, a natureza da corrente, as condições orgânicas, o percurso da corrente, a resistência do corpo, tá? Tudo isso aqui, lembra? A pele molhada permite intensidade de corrente elétrica do que a pele seca. E assim, vários outros aspectos que podemos estar situando ou citando aqui. Ok?
E vou parar por aqui, tá, gente? Vou parar por aqui. Não vou entrar em pilhas secas, não. O nosso tempo está quase se encerrando. Deixa eu só interromper aqui. Vamos abrir a câmera aí, tá? Para a apresentação. Gente, o seguinte. Agora, tá? Eu tenho aqui um aplicativo que calcula a frequência de vocês. Aí ele mede para mim aqui quando cada um entrou, tá? E quanto tempo esse um ficou durante a aula. Ok? Então, eu não vou mais fazer chamada, porque não há necessidade. Se vocês quiserem, eu vou só mostrar para vocês aqui, mais ou menos o que eu estou falando aqui, ó. Vou só mostrar. Vou mostrar para vocês aqui, ó, para vocês saberem que o negócio foi, Arthur. É isso aqui, tá vendo? Ó? Por exemplo, a Alice, aqui vai dar em ordem alfabética, tá? A Alice entrou 10h19, tá? Até ficou 56 minutos, até o momento que eu parei ali. Ana Cecília, 10h18, tá vendo aqui, ó? O horário que cada um entrou vai ficar registrado. O Emerson Henrique aqui, ó, entrou 10h27, ficou até agora 48 minutos, no momento que não pedi para marcar. Isabela aqui, ó, entrou 10h30, tá? 10h31. Vocês estão vendo aí, então? Oi, gente. Sim. Vocês estão vendo Rapaz, aí, esse né? aplicativo é melhor que bater ponto. Pois é, aqui, ó, tá batendo ponto em você, na verdade. É o Kaique Lopes, você, justamente, entrou 10h25, ó. O Cleverton entrou 10h21, a Larissa, 10h24, e assim, ó, por diante, tá vendo? Então, aqueles que ficam entrando e saindo aí, tá? Ele vai registrar também, só que ele vai registrar, quando eu terminar aqui a chamada por completo, ele vai dizer que ficou 2 minutos, 3 minutos. Então, para esses alunos aí... Professor, Oi. mas entrando e saindo, como assim, tipo... A internet tá aqui caindo, na a internet tá caindo, aí sai, aí volta, aí sai, aí volta. Ele vai tá. somar, depois que eu terminar aqui todinho, ele vai somar o tempo que você participou da aula, né? Vai contar o horário que você entrou, foi visto pela primeira vez, porque eu ainda não terminei, tá vendo? Quando eu terminar aqui, ele vai dizer visto pela última vez, né? O total aqui vai dizer quanto tempo você ficou. Ele vai somar esse horário que você entra e sai da aula. Entendeu? Então, aqueles que, ó, por exemplo, Yasmin entrou quase 11 horas já, ó, 10h58, ó. Yasmin vai pegar a Professor, falta. foi um problema aqui que deu. Pois é, mas vai pegar uma falta desse processo aqui. Vocês estão vendo, gente, como é que eu estou esperto agora com vocês? Malandro agora, já Não, era. não vão Maria, ficar, nem não vão brecha. ficar com esse negócio aí de ficar dizendo, não, eu assisti a aula. Gente, aqui vai contar quantos minutos você entrou e ficou nessa aula aqui, tá? Então... Tá com forma de espectro, professor, assistindo a aula. Oi? Tá com forma de espectro assistindo a aula, tava de fora. Quer dizer, aqui eu vou ficar sabendo aqui se você assistiu a aula, quanto tempo você assistiu a aula, tem um relatório que eu posso, ó, colocar isso aqui como uma planilha do Excel, que vai dizer o nome de vocês todinho aqui, ó, quem foi que entrou, quanto tempo que entrou, tá bem bagunçado, mas dá para ver aqui, Alice, Ana Cecília, tá vendo, ó? Ana Cristina, Ana Dara, Arthur, Emanuela, Everton, Felipe, então não preciso fazer chamada mais, tá? Eu não preciso fazer chamada, e diz quanto tempo você ficou na aula. Quando eu finalizar por completo a aula agora aqui, mais na frente, ele vai me dizer o tempo, vai alterar esse tempo aqui, vai aumentar, tá bom? Professor, então não tem mais necessidade de botar o nome no chat, né? Na minha aula, não. Tá bom. Ok? Deixa eu parar a apresentação. Então, olha, já alterou novamente aqui. Eu fui parar a apresentação de novo, ele já mudou de novo. Ó. O tempo da Alice já aumentou para 1 hora de aula, e assim por diante. A Yasmin aumentou para 21 minutos, estava 17 só. Então é isso, gente. Por hoje, tá? Eu vou parar com vocês aqui até nessa primeira atividade aí, tá? Nós temos uma atividade na página 88, exercício 1 até o exercício 3, tá bom? Não coloquei espaço para vocês postarem, não, mas vai ajudar vocês a entender sobre a aula de hoje. Está aqui, ó, na página 88, exercícios 1
até o exercício 3. Então, vocês deram uma noção, basicamente, aí. E na próxima aula, eu vou fazer um exemplo que utiliza essa fórmula que eu passei para vocês, que vocês lembram, tem uma fórmula só, tá? Que fala que intensidade é a carga dividida pelo tempo. E se alguém tiver alguma pergunta, faça agora. Nós encerramos a nossa aula aqui, que o nosso tempo está encerrado. Acho que é isso mesmo, professor. Então, tchau para vocês, bom almoço e até a próxima segunda. Tchau, professor. Falou. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Alô, professor. Tchau, professor. Falou.